Fala, meu lindo! Aleluia! Estamos em Joinville, minha cidade linda. Estamos na Igreja dos Filhos, a igreja que eu sou parte. E hoje eu tenho uma palavra de Jesus para o teu coração. O tema da mensagem é: não tenha medo da mudança. Uau! Lindo! Se você soubesse o que Deus tem para você, você diria de começo: Jesus, eu estou preparado para o que vier. Pode me pegar pelas mãos, pode me levar para o centro da tua vontade. Eu só vou te pedir uma coisa antes da gente começar o vídeo. Ai, meu Deus. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Nós estamos chegando em 10 milhões de inscritos. Uou, que lindo! E é só Jesus que pode fazer isso. Então curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, manda em direta nos grupos de WhatsApp. E vamos começar. Amém? Nossa, parece que a gente até ensaiou. Pega a sua Bíblia, por gentileza, e a gente vai caminhar. Lindo. Essa mensagem, você vai perceber que é sobre um milagre. E é estranho falar sobre mudança quando o assunto é milagre, porque parece que uma coisa não está conectada com a outra. Então, lindo, de verdade, eu quero que você entre numa jornada que vai trazer à luz a coisas importantes para você, e que talvez hoje tenha o poder de mudar o seu futuro de maneira sobrenatural. Amém? Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. Pode colocar na tela, por favor. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 8, versículo de número 22 diz: e eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? No verso seguinte, ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. E o último versículo diz: mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Amém? Último versículo e a gente começa. Jesus mandou ele para casa, dizendo: não entre no povoado. Uau! Eu vou dizer de verdade, do fundo do meu coração, eu já ensaiei pregar essa mensagem milhares de vezes. Eu já tive muita vontade de falar sobre isso, mas eu sempre travei numa coisa: o tal do cuspir no olho. Isso é uma parada que me pegou durante muito tempo, porque quando a gente tem dificuldade para explicar, a gente tem dificuldade de se expor. Porque eu ficava pensando: Jesus, como que eu vou falar que o Deus que eu sirvo, que é santo, poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe na paz, meu Deus, os irmãos do Glória a Deus vieram, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que era, aquele que é, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o caminho, a verdade, a vida, o pão do céu, a água da fonte. Lindo, como que eu falo que é esse homem que pega um cego e faz assim? Eu de verdade, eu fico assim: não quero esse milagre, não quero ver, não quero viver, não quero experimentar. Só que aí, lindo, a gente entra numa parte da Bíblia que é saber que nós não estamos aqui para explicar os milagres de Jesus, mas para viver os milagres de Jesus.
Eu vou melhorar. Lindo, você gasta às vezes muito tempo tentando explicar o porquê Deus está fazendo e esquece de aproveitar aquilo que Ele está se movendo na sua casa, na sua história. Então às vezes nós estamos tentando dizer: olha, Deus está fazendo isso por conta daquilo, sendo que o que a gente só deveria fazer é dizer: Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, eu não mereço, mas Ele está fazendo algo novo. Sabe, mas não explicar. E essa é o início de tudo. Entender que algumas coisas nós não vamos ter explicação. Algumas coisas nós vamos paralisar. Eu sei que se você der um Google rápido, você vai ver que cuspir não era tão estranho como a gente imagina. Nessa época de Jesus havia uma crença que a saliva havia propriedades medicinais e que aquilo tinha o poder para abrir os olhos de alguém. Mas veja, não foi a saliva de Jesus que abriu os olhos do cego. Eu sei que vai ficar estranho agora, mas foi o dono da saliva que abriu os olhos do cego. A saliva não é o milagre, a saliva é o constrangimento do milagre. Porque veja, milagre real é aquele que você fica constrangido. Você diz: eu não entendo, eu não sei, eu não consigo explicar, eu só sei que só deu para fazer dessa maneira. Então o cuspe é só o constrangimento. Mas vamos entender melhor. Se a gente tem uma expectativa de mudança, se a gente entende que todo milagre ele produz algo dentro de nós que nos leva para outra realidade, nós precisamos prestar atenção no que ele faz, na maneira que acontece. Eu quero te dizer que Jesus nunca vai fazer um milagre na sua vida que o fim seja você. Deus nunca vai fazer algo para que você apareça, ou para que, uau, olha ele. Não, lindo, tudo que Deus faz não é pelo homem, é pelo reino de Deus. Eu vou ser um pouquinho claro nisso, porque me parece estranho, mas olha, Deus não faz nada que o fim seja a gente. Sempre que o que Deus faz por nós é por aquilo que reverbera no seu povo. Então, se a gente compreende isso, a gente já tira alguns sentimentos do nosso coração. Nós já começamos a entender que se Deus abençoa o meu irmão, Deus não está abençoando ele, Deus está abençoando a minha família também. Deus está abençoando a minha comunidade, Deus está abençoando o meu bairro, Deus está abençoando a minha igreja. Você entendeu? Então fala para quem está pertinho de você. Eu sei que você ama falar com o irmão do lado. Fala para ele: se Deus fazer por você, Deus está fazendo por mim, Deus está fazendo por nós. Isso é o reino de Deus. Só que é interessante quando o milagre ele vem antes da mudança. É um pouco mais fácil. É como se o milagre nos levasse para esse lugar, mas nesse caso, a mudança vem antes do milagre. E isso é uma crise, porque a gente então consegue aceitar o fato que quando Jesus entra na nossa história, Ele vai mudar a partir do milagre que fizer. Mas às vezes, para que o milagre aconteça, as mudanças terão que vir primeiro. Ou seja, algumas coisas são curadas primeiro, antes do milagre principal. É como se Deus dissesse: eu tenho algo para fazer aqui, mas para chegar aqui tem toda uma trajetória que eu preciso trabalhar, que eu preciso curar, que eu preciso libertar. Então é isso, às vezes, não é que nós não estamos vivendo o milagre, nós já estamos vivendo o milagre do milagre. Nós já estamos no meio do processo, nós já estamos vivendo exatamente o plano de Deus. E para mim isso aqui é maravilhoso, porque numa história a gente consegue ter fatos suficientes para entender que Jesus é muito inteligente e que Ele sabe exatamente como trabalhar. Os detalhes de Marcos, que é o único que fala do cego de Betsaida, ele diz a primeira coisa, ele diz a localização do cego. E a localização do cego é uma aldeia que ficava próximo de Cafarnaum, chamada Betsaida. Você pode gravar esse nome para não esquecer. Qual é o nome? Betsaida, que era conhecido como Casa da Pesca.
Só que Jesus tem um problema com Betsaida, porque Betsaida tinha muitos incrédulos. A Bíblia diz que em Mateus capítulo 11, que Jesus, ele amaldiçoa Betsaida. Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, no dia do juízo haverá muito rigor contra vocês, porque vocês viram e vocês não creram. Então veja, Jesus está dizendo que a localização do cego é um lugar de incredulidade. É um lugar onde Jesus andou, mas não foi recebido da maneira certa. É onde Jesus entrou, mas não pôde fazer os milagres que gostaria, porque aquele lugar não recebia ele. Eu sei que é maravilhoso isso, mas eu quero que você tenha cuidado. Existem lugares que Deus não vai fazer o milagre, porque o ambiente é de incredulidade. Então às vezes Deus só vai fazer quando a gente sair desse lugar. Quando a gente ir para outro lugar. É como se Deus dissesse: para eu fazer, a tua geografia tem que ser alterada primeiro. Então aqui eu abro os meus olhos e começo a dizer: Jesus, se ele está no lugar errado, se ele está em Betsaida, mas veja, ele tem amigos pelo menos. A Bíblia diz que ele é levado até Jesus por homens, que a Bíblia não chama eles de amigos, mas eu acredito que talvez eram. A Bíblia diz que eles levam e eles rogam a Jesus, dizendo: toca nele, sabe, cura ele, ele está aqui, cura ele. Não tem um diálogo, mas eu não sei você, mas se eu parto do pressuposto que Betsaida é um lugar de incredulidade, eu não consigo acreditar na fé genuína desses amigos. Eu fico desconfiado. É tipo assim: olha, nós queremos ver se tu é bom de verdade. A gente trouxe um bom desafio para você: um cego. Você pode resolver o problema do endemoniado, mas eu quero ver o cego ver. Sabe, aquela parada de coisas que nós pedimos para Deus, e aqueles testes que a gente faz para ver se Deus está ouvindo a gente. Se o Senhor está me ouvindo, cai um raio. Quem nunca, irmão? Você está orando e você diz: Jesus, se o Senhor está aqui agora, dá uma sopradinha na janela, um arrepio nas costas, alguma coisa. A gente quer sinais que não mostram a glória de Deus, mas mostram que a gente é favorecido por Ele. Bom, a Bíblia me mostra homens levando Jesus, e eu começo a pensar que se o problema do cego é o lugar, o problema do cego também são os amigos. E é estranho você pensar que tem gente que não serve para estar junto, mas mesmo assim contribui para o propósito de Deus na sua vida. É porque é o que a Bíblia diz em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus testamentos, os seus estatutos. Ou seja, até aqueles que querem prejudicar são instrumentos de Deus para levar você para o centro da vontade dEle. Só que veja, eles são usados para levar para, mas não para chegar em. Tem gente que vai chegar com você até o momento e não vai passar. E aí é Jesus que vai chegar e vai dizer: eu vou fazer, mas eu não vou fazer na frente de ninguém. Ele pega pela mão e tira o cego para fora da aldeia. Ah, meu Deus do céu, lindo. Eu não sei se você está conseguindo ver dessa maneira, mas Jesus está dizendo: eu vou fazer, mas não vai ser nesse lugar. Para eu fazer o que eu preciso, eu vou tirar você do relacionamento que você está, desse ciclo. Eu vou tirar você dessa geografia, eu vou levar você para outro lugar. E nesse lugar, um milagre vai acontecer. A gente não entende, mas às vezes Deus está limpando as coisas, Deus está varrendo a casa. Oh, aleluia! E é maravilhoso quando Deus se mete na nossa vida. Oh, lindo. Se eu fosse você, eu orava: Deus, se mete na minha vida, mexe em todas as áreas, coloca a mão em todas as coisas, abre portas trancadas do meu coração, mas não me deixa no lugar que eu estou, porque se o lugar que eu estou me faz permanecer cego, Jesus, eu não quero permanecer cego, eu quero ver. E aí Jesus vai dizer: se você quer ver, então você tem que se preparar, porque quem vê tem desconforto. Como assim, Dave? Exatamente.
Quando Deus abre os nossos olhos, Ele coloca responsabilidade dentro de nós. Quando a nossa perspectiva muda, há um peso sobre nós. Eu não estou falando de fardo, estou falando de responsabilidade. E para mim isso aqui, a gente poderia ficar muito tempo aqui. A gente poderia dizer dos relacionamentos abusivos. A gente poderia dizer dos relacionamentos que são aqueles que paralisam a nossa fé. A gente poderia dizer que às vezes o motivo maior de não vivermos um milagre é porque os amigos, ao invés de nos levar para a cura da nossa cegueira, cultivam a nossa dor. A gente vive num tempo estranho, onde o alegrar com o que se alegra e o chorar com o que se chora mudou o jogo. Hoje nós temos muito mais gente que se alegra com os que choram e muitos daqueles que choram com os que se alegram. É como se o nosso sentimento tivesse trocado. Tão lindo. Antes de Jesus fazer algo em você, talvez Ele vai ter que tirar você do lugar que você está. Sabe, existem relacionamentos que nós pensamos que são maravilhosos, mas que são exatamente aqueles que paralisam a nossa caminhada. Existem lugares que nós pensamos que são perfeitos e são exatamente o caos da nossa história. Às vezes só estamos no lugar que estamos porque fomos paralisados naquele cenário. E veja, não estou falando só de homens maus, também falo de homens bons. Existem relacionamentos bons que também são paralisantes. Existem lugares bons que também são paralisantes, porque tudo aquilo que a gente consegue parametrizar foge da lógica do milagre. Milagre não cabe na planilha. Milagre não cabe no nosso plano. O milagre não cabe no nosso planejamento. Sabe o que eu aprendi com Jesus? Que se eu quero viver um milagre, eu tenho que rasgar a planilha. Eu tenho que fechar o Excel. Porque se fecha a conta, não posso chamar de milagre. Se fecha a lógica, eu não posso chamar de milagre. Agora, quando eu olho para a planilha e diz, não está fechando nada, aí Jesus diz, então eu vou fazer. É igual o Gideão. A Bíblia diz, Gideão vai com o exército. Deus diz, diminui o efetivo. Porque se for todo mundo, vão pensar que vocês são a razão. Mas a razão não é vocês, a razão sou eu, que vou junto com vocês. Então Deus tira da gente o controle. Sabe, quando Deus tira o cego daquele lugar, ele não começa a ver. A parada, o pastor Tiago, é imaginar que o cego saiu cego da cidade. O cego estava com amigos, e agora tem um homem que está andando em Jerusalém fazendo milagre, adoidado. Mas que ninguém deu muita moral para ele. Pegando pela mão e dizendo, quer viver o milagre, cego? É cego. Então, vem comigo. Pega pela mão o cego e o cego vai. O cego está vendo? Sim ou não? Então o primeiro milagre do cego não foi ver. Ai meu Deus. Como assim, David? Claro. O primeiro milagre da vida do homem não é ver com os olhos, é ser salvo pela presença do Senhor Jesus. O primeiro milagre não é quando ele faz, é quando ele chega. Ei, lindo! Se ele já chegou, o milagre já começou na sua vida. Talvez os olhos não abriram ainda, mas ele já está do teu lado. E você já está com uma batalha ganha, lindo. Porque quando ele está junto, o rolê é diferente. Então, peraí, que os amigos do cego estão tudo assim. Mas estão levando ele aonde? Estão levando ele aonde, irmão? Eu sou fofoqueiro e curioso. Eu estou no meio dos amigos, eu estou assim, vai dar ruim, olha lá, ó. Se ele está levando para longe é porque ele vai fingir que curou e não vai curar coisa nenhuma. Sabe aquele negócio de, esse cego nunca vai ver nem a pau. Quando Jesus tira ele da frente dos amigos e leva para fora da aldeia, Jesus está dizendo, em outras palavras, o que eu vou fazer na vida dele vai ficar difícil dessa galera acreditar. Então eu não sei se você quer de maneira profética ou de maneira explicativa. Eu vou optar pelo profético. Eu quero declarar que o que Deus vai fazer na sua vida, os inimigos não vão poder ver. Porque se ver, não vão acreditar, não vão suportar, não vai dar para compreender, não vai dar para entender. Então Jesus, é melhor levar você para longe, fazer fora do olhar dos outros, para que o milagre seja perfeito e ninguém possa poder atrapalhar. Você sabia que essa é a graça do Evangelho? Primeiro ele tira a gente da zona de conforto, leva a gente para um lugar que a gente vai ter que depender dele. E é nesse lugar de dependência que a gente vive tudo.
Você sabe, lindo, você pode viver a vida toda e você vai depender para sempre de Jesus. Obrigado, irmão, glória a Deus lá do final. Eu estou muito feliz com você. Eu vou dizer de novo, você pode viver uma vida toda e você pode amadurecer muito e você pode se tornar um super crente, mas você vai depender de Jesus para sempre. O lugar de dependência é o melhor lugar para estar. Lindo, eu estava agora, eu gravei uma série agora, sexta e sábado. E eu gravo série há 6 anos, vai fazer já. São quase 600 mensagens gravadas. Mas eu vou te dizer, lindo, a cada 2 meses a minha imunidade abaixa. Cai tudo. Dá um desespero na minha vida. E eu começo e ora e jejua. E às vezes eu tenho todas as mensagens. O Senhor diz, não, lindo. O segredo não é o que tu tem anotado no caderninho. O segredo é eu estar junto com você no dia da gravação. O segredo é eu levar você para esse lugar. Então, lindo, eu vou dizer, eu tenho 34 anos, eu sou um garotinho, eu sou um moleque ainda, mas eu não estou aqui pregando porque me destaquei entre os demais, não, eu estou aqui pela misericórdia dEle. A dependência é totalmente dEle, não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Você entende? Olha, esse lugar de dependência, a gente começa a conhecer um Deus de verdade. É nesse lugar de dependência que a gente tem as melhores experiências com Deus. Sabe, a melhor experiência do cego não foi abrir os olhos, foi ser pego pela mão. Foi o homem que salvou a nossa vida, que mudou a nossa história, ter pego ele pela mão e dito, eu vou resolver o teu problema, eu vou entrar na tua história, eu vou fazer algo novo na sua vida, eu vou derramar algo novo sobre você. Esse é o maior privilégio de todos, essa é a maior graça. Só que eu sei que a gente gosta do milagre. A gente quer ver o cego ver, a gente quer ver o surdo ouvir, a gente quer ver o paralítico andar. Sabe, tá tudo certo, a gente é ser humano. Mas para mim o milagre já começou faz bastante tempo. Quando ele pega o cego e ele leva para fora da aldeia. Aquele dia, o cego não tinha noção do que ele ia viver. Aquele homem não era tão famoso ainda. Aquele homem ainda não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado ao 3º dia. Ele era uma novidade. Ele era uma expectativa. Aliás, ele frustrou as expectativas porque não era o que os outros esperavam que ele seria. Então, lindo, esse cego teve que confiar em alguém que não tinha história para provar ainda. Sabe qual é a diferença nossa para o cego? Porque nós já temos muita história para provar que Ele é maravilhoso. Nós já temos muita verdade. Sabe por quê? A gente já soube o que aconteceu. Ele morreu e ao 3º dia Ele ressuscitou. Lindo, pelo amor de Jesus. Eu quero que você saiba, você tem provas o suficiente que se tem alguém que você pode confiar é em Jesus. Ele vence tudo, venceu o pecado, venceu a morte. Ele é perfeito. E não é nem sobre você agora, é sobre você entender o desafio do cego. Porque é fácil a gente dizer, vai, mas veja, tem que depender. E eu, mesmo tendo pouca idade e as minhas histórias com Jesus não tem a ver com grandes manifestações, sabe? Não foi num congresso, não foi num culto cheio de gente. Meus maiores milagres aconteceram dentro do meu quarto. Meus maiores milagres aconteceram de joelhos dobrados, escondido, às vezes em oração, dizendo, Jesus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu preciso que o Senhor faça algo diferente. E todas as vezes o Senhor me levava para um lugar onde eu não tinha controle. E essa é a parada que a gente precisa entender. Quando Jesus entra, a primeira coisa que Ele tira da gente é o controle das circunstâncias.
Sabe, como se Jesus dissesse: se você quer que eu faça, para de tentar e deixa eu fazer de maneira completa. Deixa eu pegar você pela mão, você vê, fecha os olhos e deixa eu guiar você pelo caminho que eu desejo. O caminho que eu tenho é perfeito, o caminho que eu tenho é sobrenatural, o caminho que eu tenho é extraordinário. Então mesmo que você veja, eu quero que você saiba que você não tem a perspectiva que Ele tem. Ver não significa ter a visão que Ele tem. Se fosse pelo que eu visse, lindo, há 10 anos atrás eu nunca estaria hoje na Igreja dos Filhos pregando. Eu estaria em outro lugar, mas a perspectiva de Deus era diferente da visão minha. Escolha alguém para dizer: a sua visão é diferente da perspectiva de Deus. Lindo. Você tem que entender que quando a gente vai para esse lugar de dependência, a gente começa a descobrir algo que só acontece nesse lugar. Quando a gente está no controle, a gente tem poupança. Quando a gente está no controle, a gente tem a planilha. Quando a gente está no controle, a gente tem segurança. Quando a gente está no controle, a gente cria uma falsa paz. Certo? Agora, quando a gente vai para esse lugar de dependência, a gente já não tem mais o controle. A planilha já não fecha mais a conta. E a gente começa a viver de um outro tempo, onde a provisão de Deus é necessária todos os dias. Aonde a gente precisa de um milagre todos os dias. O milagre agora não é mais ver. O milagre é Ele não soltar da nossa mão, sendo a gente tão ruim como a gente é. O milagre agora não é mais ver árvore, não é ver gente. Não, não, não. O maior milagre agora é Ele não soltar da nossa mão, porque a gente não é fácil, lindo. Você acha que isso é fácil? Isso é difícil, meu filho. Isso é ruim. Amém, olha que alegria na igreja. Você pode dizer para a pessoa que está do teu lado: se for a tua esposa, aproveita, vai ser só agora que você vai poder dizer. Fala para ela: você é ruim, minha filha. Fala para ele: você é ruim. O maior milagre é Jesus ainda gostar de você. O maior milagre é Jesus ainda estar pegando você pela mão. Ai, não acredito, peguei trânsito, fiquei 2 horas na frente da Expoville para chegar à igreja para ouvir que eu era ruim. É verdade, é por isso que a gente precisa tanto de Jesus, lindo. Senão, o que estaríamos fazendo aqui hoje? Nós precisamos dele. Para onde iremos nós, se só Ele tem palavra de vida eterna? Para onde nós iremos, se dependemos do Senhor? Agora, eu fico feliz de entender que você está vivendo comigo esse negócio. Pegar pela mão, mesmo de olhos fechados, e ir para onde Ele deseja. E aí agora começa o milagre. Na verdade já começou, mas agora é outra parte do milagre. E para mim isso aqui é uma delícia. Eu consigo ver. Eu sou meio criativo, minha cabecinha é meio estranha às vezes, mas eu consigo ver a cena certinho. Jesus falando para o cego: cego, se prepara aí que eu vou fazer um negócio diferente. Imagina o cego assim, sem ver nada. De repente o olho dele ficou molhado. Irmão, pelo amor de Jesus, não sei você, eu já estou... Não é o que eu estou pensando não, né, Jesus? Você entende que esse constrangimento do milagre é maravilhoso? É quando você diz assim: meu Deus do céu, não acredito que Jesus está fazendo uma coisa dessa. E eu não estou falando mais de saliva. Eu estou falando de manifestação de amor. Sabe, eu estou falando de um gesto que só Ele poderia ter coragem de fazer. E essa, para mim, é uma das coisas lindas do Evangelho. Saber que tem coisas que nossos amigos não vão poder fazer por nós, nossos pais não vão poder fazer, nossos melhores líderes não vão poder fazer por nós. É só Jesus que pode e que tem a liberdade de fazer. Sabe, transcende o lógico, sai do comum, mas é por isso que chamamos de milagre, porque tira nosso conforto da explicação. Eu digo para você de verdade,
Quando você vive o milagre, quando você começa a viver dessa dependência do Senhor, você começa a ver aquilo que o povo de Israel viveu, sabe? Que é o maná cair do céu, que é a água brotar da rocha, que é o mar se abrir no meio do deserto. Sabe, é quando você começa a valorizar coisas que você nunca valorizou. Você começa a agradecer a Deus por coisas que você nunca agradeceu, porque Ele tirou você do teu conforto, Ele tirou você do meio dos teus, Ele te levou para outro lugar. Então agora o negócio ficou diferente. Sabe, quando comecei a ministrar, a falar de Jesus, eu me lembro que eu ouvi algumas coisas, e uma delas era que eu ia passar fome e vergonha. Eu sou joinvilense desde que nasci. Nasci no hospital aqui, no Dona Helena. É difícil, né, não se achar. Se você nasceu no Darcy Vargas, você sabe que é um hospital de referência, só para não dar briga. Mas brincadeiras à parte, eu fui vendedor de tênis aqui em Joinville. Eu vendi sacola plástica. Eu vendi cartucho de panificadora. Eu fui estagiário da Caixa Econômica. Eu vendi... Irmão, eu só não fiz aquilo que você está pensando, mas eu fiz tudo. Eu estava me virando, sabe? E chegou uma hora da nossa vida que eu fui trabalhar no banco. E era muito chique trabalhar no banco. Eu usava gravata, camisa social, calça social. Eu me lembro que na época eu tinha um Voyage 95 e eu saía cedo de casa, irmão, ligava a ventoinha e parecia ar-condicionado. E aquilo já era tô rico, que delícia. Só que daí pegava 10 horas da manhã, o sol queimava o carro e tinha que abrir a janela. Mas eu ia até o banco com o vidrinho fechado aqui, ó. Só que no meio desse caminho o Senhor chegou e falou assim: você não está vendo o que eu estou vendo. Você não enxergou o que eu já enxerguei. Você está disposto a viver? E aí, irmão, eu era só o garoto e eu fiquei meio corajoso. Eu disse, eu quero essa parada, eu quero. Eu não sei como, eu não sei quando. Então a primeira coisa que Deus fez não foi fazer eu pregar, foi levar eu para um lugar de dependência. Sabe, a dependência é... Meu Deus, eu só tenho mais 2 horas. Não, é 20 minutos. Eu sei que era 2. Você aguenta mais um pouco? Dá 10 minutos com essa energia aí. Os carros elétricos aí, ó aqui. Quando Jesus começou a fazer as coisas, eu fiz uma oração. Eu disse, Jesus, eu vou abrir mão. Eu vou renunciar ao que for necessário. Mas eu só quero te pedir uma coisa. Não me faz ter que pedir dinheiro para o meu pai para pagar a conta de casa. Parece bobo, não é? Mas era a minha preocupação como homem. Porque eu ouvia que aquilo que eu carregava era fogo de palha, que não ia chegar a lugar nenhum e que não ia dar certo. Quantas vezes as pessoas me ligavam e teve um que ligou e disse, ei lindo, aproveita porque é uma onda passageira que vai passar. Eu ouvi aqui na minha cidade que eu estava na tampa da panela, que dali eu não passava mais. É loucura, lindo. Só que no meu coração eu não estava nem aí para isso. Eu só estava assim, Jesus, não deixa eu só passar fome. Morava numa kitnet. Estava tudo certo, nunca foi sobre o lugar. Sempre estava muito feliz. Mas eu me lembro que teve um dia que eu fui pregar aqui em Joinville e eu recebi uma oferta. E essa oferta era R$300. Eu vou falar para você, eram R$300. Eu fui para casa e eu estava super feliz. Só que quando eu cheguei em casa, peguei a planilha assim das continhas do mês. Sabe, sobe 10, tira 3, vai 4, vai 5, tira 7, vai 6, vem. Ai, ai. Faltou. Na verdade, eu recebi R$600. Faltou R$300.
Naquele dia, eu e minha esposa dobramos o joelho na sala da nossa casa. E foi o dia que eu disse para o Senhor mais ou menos isso: o Senhor me tirou da cidade, o Senhor tirou eu do meio do conforto, o Senhor tirou da minha zona de segurança, o Senhor me pegou pela mão e eu ainda não estou vendo absolutamente nada. Eu estou no meio do nada e o que o Senhor falou que ia fazer ainda não aconteceu. Eu disse: Jesus, não me deixa ser humilhado, Senhor. Faz um milagre, faz alguma coisa acontecer. E eu briguei com o Senhor dentro do meu quarto, porque eu estava cego, mas já estava indo para o lugar que Deus desejava. E aí, no outro dia, era segunda-feira, eu fui trabalhar na emissora de rádio aqui de Joinville, na 107.5 FM. Eu trabalhei lá durante 6 anos da minha vida. E eu cheguei na rádio, fiz o programa da tarde, na época era o Louvor Maior. E quando o programa estava prestes a acabar, um líder da igreja do dia anterior chegou na rádio. Bateu e eles abriram. E quando eu fui na recepção para ver do que se tratava, ele disse: olha, eu falei para o pastor a oferta que demos para você, e ele disse que faltava um pouco mais. Você sabe, irmão, que a gente tenta fingir costume e tem hora, mas não dá, né? Por fora eu estava aqui, ó. Mas por dentro eu estava assim. Mas a minha curiosidade, irmão, era para contar quanto tinha. Aí ele falou para mim: tá aqui o envelope. Eu, sabe, posso contar? Amém. Fui pro banheiro. Cheguei no banheiro, abri o envelope e estava escrito: a bênção continua. Ei, não, você não entendeu, eu vou melhorar. Eu ainda estou segurando na tua mão. Você ainda não está vendo, mas eu estou com você. Eu ainda estou segurando na tua mão. Ele não soltou. E aí, lindo, eu comecei a contar: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 300 reais. Quanto que eu precisava? Essa é a parada da provisão. Provisão não sobra. O que entra vai. Mas sabe por quê? Porque no outro dia você vai ter que dobrar o joelho de novo e dizer: Jesus, se o Senhor fez ontem, o Senhor vai fazer de novo. O Senhor não soltou na minha mão, o Senhor ainda é comigo. Ei, lindo, eu quero dizer para você que os milagres não vão acabar. Ele vai acontecer hoje, ele vai acontecer amanhã, ele vai acontecer depois de amanhã. E ele não vai soltar a tua mão. Fala para quem está perto de você: ele não vai soltar a tua mão até os teus olhos se abrirem. Que delícia. Bom, vamos embora que o cego tem que ver. É porque eu estou aqui enrolando, o cego está assim: Jó, vamos resolver meu B.O.? Porque chega uma hora que a gente cansa. A gente é ser humano. Pô, já estou sem ver aqui, já estou, puxa vida, chega de confusão, abre um pouquinho o olho pelo menos. Aí Jesus diz: então vou fazer em parte. Vou fazer de uma maneira que quando os seus olhos se abram, você não se assuste. Vou te preparar para que o milagre possa chegar. Vou te preparar. Então vamos começar. Vamos começar na parte da humilhação. Vamos começar na parte aonde você fica com vergonha, onde você perde o controle. Bora. Começou. Aí a Bíblia diz que Jesus cuspiu e colocou a mão no olho. Jesus disse: em meu nome. Brincadeira. Jesus só diz assim: abre o olho. Só que quando Jesus manda ele abrir o olho, Jesus fala: o que você está vendo? Posso de verdade perguntar o que você acha? Você acha que Jesus podia ter curado o cego sem cuspir? Sim ou não? Mais uma. Você acha que Jesus podia ter curado o cego de uma vez só? Então por que fazer parcelado? Irmão, 30, 60, 2 chequinhos, 30. Só os agiotas riram, olha aí. Irmão, Deus vai te libertar, amém? 30, 60, irmão, é porque
tem coisas que se Deus fazer de uma vez, Ele vai destruir você. Tem coisas que se o Senhor te revelar agora, você vai dizer, não é possível. Então Deus, então relaxa, eu vou abrir o teu olho aos poucos, até que você esteja preparado para que quando os olhos se abrirem, você não volte para o lugar errado, você siga para a direção que eu tenho para você. Eu não vou curar só a tua visão, eu vou curar a tua perspectiva sobre tudo. Agora, a Bíblia diz que ele coloca a mão, diz, está vendo o quê? Aí o cego, estou vendo, mas não é aquela coisa de você dizer, nossa. O que você está vendo? Me diz. Vejo homens como árvores. Eu sei que a gente quer explicar mais uma vez o que é isso, né? Árvore, que parada é essa? Eu fiquei nisso também, eu confesso. E eu só comecei a acreditar que a primeira coisa que quando o Senhor faz ao abrir os nossos olhos é revelar quem está parado. A árvore não anda. Ele está onde? Fora de Betsaida. Quando ele abre o olho, a primeira coisa que ele vê é pessoas que não andam. Ambiente de incredulidade não avança. Ambiente de incredulidade não prospera. Ambiente de incredulidade não te leva longe, ele te paralisa. Então Jesus não está só curando a visão dele, Jesus está revelando algo para ele. Vejo homens como árvores. Aí Jesus diz, então, fecha o olho de volta. Jesus coloca a mão e diz, agora, o que você vê? E ele diz, agora eu vejo tudo. Só que o que eu gosto é que ele diz, e eu vejo tudo de maneira clara. Eu vou melhorar. Eu quero que você viva e celebre o que eu vou te dizer agora. Não agora, quando terminar o que eu vou dizer. Que eu já vi os irmãos já. Estou feliz com vocês, estou impressionado. Ei, lindo, escute bem. Eu vou falar, e eu não estou falando mais agora sobre o cego, eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre o que Deus vai fazer na sua vida. Então recebe e celebra com alegria. Então vamos embora, vamos lá. Veja, Jesus abriu os olhos do cego, e a Bíblia diz que agora ele viu claramente. Sabe o que eu quero declarar sobre você? Que vai chegar um dia que o Senhor vai abrir os teus olhos, e todos os processos, todas as dores, todas as angústias, todos os momentos que você passou de olhos fechados, segurando Ele pela mão, os teus olhos se abrirão e tudo fará sentido. Vai ficar claro todos os processos e você vai dizer, agora eu sei o porquê Deus fez o que fez. E não vai ser para explicar o milagre, vai ser para dizer, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, só Ele tinha o poder para fazer algo dessa forma. Aleluia! E você vai ver, lindo. Sabe, escolhe um cego perto de você e fala, você vai ver claramente. O cego abriu o olho e falou, vendo tudo, top, vou voltar para Betsaida. Jesus disse, não, Betsaida nunca mais. Incredulidade nunca mais, bebê. Agora você vai para a tua casa, você vai para a tua família, você vai para os seus. Agora você não é mais andarilho, agora você é família, agora você é parte de uma coisa maior.
Meu Deus, meu irmão do aleluia, muito obrigado. Ei, lindo, você não vai voltar mais para o lugar de onde você saiu, da onde Jesus te tirou. Não existe a possibilidade do inimigo levar você para esse lugar de onde você saiu, de te fazer retroceder, de te fazer paralisar e voltar aonde você estava. Não, 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 não. Quando Deus chega, Deus abre os olhos, Ele coloca você pela mão na onde Ele deseja, e Ele não permite com que o teu passado te prenda ou te tenta trazer de volta. Você não vai voltar para o lugar da onde Jesus te tirou. Deus não vai deixar. Claro, a não ser que você queira. Porque agora o cego não está mais segurando na mão. Agora o cego está andando com os olhos. Então agora a escolha é dele. O processo ensinou ele a depender. O processo mostrou que Jesus era poderoso para fazer aquilo que disse. Mas agora é ele que decide o que ele vai fazer a partir de tudo que viu. E isso é o evangelho na prática. Ver o milagre não me faz parte dele. Saber o que Deus é não me torna parte do corpo. Sabe, eu sou um evangelista, então eu preciso chegar no meu destino. E o meu destino está aqui. Sabe, não adianta nada os teus olhos abrirem e você morar dentro de Betsaida. Não adianta, não tem porquê Deus curar você e você permanecer no mesmo lugar. Não tem porquê Deus fazer coisas sobrenaturais e você permanecer na mesma visão, ao mesmo jeito, a mesma pessoa. Não, não, lindo. O evangelho é o poder de Deus que transforma o homem de dentro para fora e que te leva para o centro da vontade dele, e que te leva para longe dos teus inimigos, longe dos teus adversários, longe dos paralisantes da vida. Te leva para longe. Mas aqui é o negócio. Você pode começar a ver e mesmo assim querer voltar. Quando Jesus curou o leproso, o único lugar que o leproso não podia voltar era para o leprosário, porque ser curado não tornava ele imune. Ter fé não te torna imune à incredulidade, lindo. Se você andar com incrédulo, você vai ficar incrédulo. Se você se juntar com gente que não acredita, quando menos você esperar, você não vai estar acreditando em mais nada. Então, lindo, começa a deixar Jesus filtrar todas as coisas. Começa a Jesus filtrar, deixar ele filtrar os filtros que você escolhe para os amigos que entram na sua casa. Deixa ele aprimorar o filtro do teu coração para as decisões que você toma, porque não adianta nada ele fazer e você permanecer igual. E sabe, o maior milagre não é ver. O maior milagre é não voltar mais para Betsaida. Porque a gente tem vontade de esfregar na cara de Betsaida. Não é verdade? Eu vou voltar lá. Vou mostrar para quem me viu passar na prova e não me ajudou. Aleluia. Aí a gente tem essa parada de tentar provar para os outros que Deus é com a gente. Não, eu quero que você saiba, não precisa provar para ninguém que Deus é com você. Se Deus é com você, os frutos do Espírito serão vistos através de você. Paixão, misericórdia, longanimidade. Irmão, vão ver alegria. Que delícia. Mas não precisa provar. Você não precisa mostrar. Você só precisa viver. E aqui é a decisão sua. Jesus, eu estou curado. Jesus, agora eu entendi que eu preciso depender de você. Então, Senhor, mesmo que tudo dê muito certo, eu vou continuar dependendo do Senhor. Jesus, mesmo que agora aparentemente não preciso mais de um milagre, eu preciso que o Senhor fique comigo todos os dias. Jesus, eu não quero ir sozinho, eu quero que o Senhor vá junto comigo. Jesus, eu não quero caminhar sem o Senhor. Eu quero que o Senhor seja os meus olhos, eu quero que o Senhor vá na minha frente, eu quero que o Senhor conduza os meus caminhos. Eu quero, sabe, Jesus, mesmo vendo, eu quero às vezes testar e fechar os meus olhos e continuar segurando na tua mão, indo no caminho que o Senhor deseja, Jesus. Mesmo quando tudo der certo, mesmo quando todos os milagres que aparentemente pedi acontecerem, eu vou continuar, Jesus, dessa maneira, segurando na tua mão. Os meus olhos vão se fechar e eu vou confiar que o Senhor ainda é o mesmo.
Jesus, aquilo que o Senhor fazer por mim não vai roubar o meu coração, não vai me fazer retroceder, não vai acontecer, Jesus. Eu vou continuar confiando até o dia que os meus olhos se abram para sempre. Porque o que para o mundo é os olhos se fecharem, para o homem é os olhos se abrirem para sempre. Tão lindo. Se você quer viver algo da parte de Deus, você vai ter que aceitar que a zona de conforto vai ser tirada de você, que você vai ter que depender todos os dias e que a glória vai ser só dele. Mas se você quiser, é você que vai ir agora até ele. Como assim, Dave? Sim, o tempo é outro. Nós estamos em 2024 depois de Cristo. Ele não está mais andando perto de Betsaida. Ele está andando dentro do nosso coração. Ele está aqui dentro. E o convite do Evangelho não é me deixa caminhar com você, é me deixa entrar dentro de você, me deixa eu guiar você de uma forma sobrenatural. Lindo, o convite é esse. Deixa ele entrar. Sabe, deixa. É isso. É o convite mais puro do Evangelho. É Jesus dizendo: eu não quero que você fique cego, eu não quero que você fique perdido, eu quero que você veja. Mas eu não quero só que você veja, eu quero que você tenha a perspectiva correta quando os teus olhos se abrirem. Então deixa eu entrar, deixa eu entrar. Apocalipse, no último livro da Bíblia, diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Tão lindo. Você veio aqui hoje, você caiu no golpe. Isso aqui é tipo pirâmide, irmão. 1 traz 2, 2 traz 4, 4 traz 6. Quando você vê, você já está aqui. Mas você não veio por conta de uma pregação, você não veio por conta de um lugar, você veio porque o Senhor atraiu você para cá. O Senhor atraiu você, fez uma mensagem chegar na hora certa. Foi o Senhor que atraiu você. Então, lindo, você nem sabe, mas você já veio para cá assim, ó. Você já veio aqui, ó. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que pode. É lindo, você não se ligou, mas hoje quando você saiu da onde você estava, você já saiu de Betsaida. Não importa onde você mora, não importa qual é o bairro. Quando Deus te tirou, Deus está falando: eu vou te tirar para fora do ambiente que você precisa, eu vou levar você para outro lugar. E agora esse ambiente, eu vou abrir os teus olhos. Vai começar hoje e não vai acabar até que os teus olhos se abram completamente e você possa dizer: agora eu vejo claramente. Então, que alegria. 2 perguntas, uma resposta. O cego, o ceguinho, há uma esperança para você. Você está aqui já, ó. Mas ninguém vai cuspir no teu olho hoje, não. Relaxa. Mas não vai ser fácil, porque você, para tomar uma decisão como essa, você tem que reconhecer que você é ruim, que você é o vida louca que Jesus foi para a cruz para salvar. É você, bebê. Você não é do América não, lindo. Só não vou falar o outro bairro aqui para não dar briga. Você não é da parte boa da cidade não, lindo. Ei, bebê, Deus sabe por onde você passou, Deus conhece toda a tua história, Deus sabe de tudo. Então, lindo, não precisa nem ter vergonha, porque Ele já sabe da informação. Está completa a ficha corrida. Mas você está aqui, ó. E a pergunta é: você quer ver? Quero, Jesus. Então entrega de maneira completa as coisas. Você que nunca entregou o teu coração para Jesus, lindo, hoje é o dia para você.
É o dia de você abrir o coração e dizer: Jesus, sabe de uma parada? Eu cansei. Eu quero ver a partir dos teus olhos. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero seguir aquilo que o Senhor está dizendo que é para mim. Jesus, eu sei que vai ser estranho no começo, porque eu vou ter que andar sem ver. Mas se os teus olhos estão na frente, não vai ter pedra que vai me fazer tropeçar. Não haverá fazer buraco que me fará cair. Eu sei que o Senhor está no controle. David, o que muda na minha vida? Bom, muda tudo. Quando você toma uma decisão como essa, ela apaga o teu passado, estabelece o teu presente, prepara o teu futuro e abre os teus olhos para aquilo que Deus tem para você. Uau! E a pergunta que todo mundo faz é: mas eu tenho que mudar muito? Para tomar essa decisão, muda muito, sim ou não? Que dó, não. Vocês não pegaram, foi uma pegadinha. Para tomar essa decisão não tem que mudar nada, lindo. É a mesma coisa que dizer para um gordinho, ó, emagreça e depois vai para academia. Não, lindo, é vai para academia e lá você emagrece. Ele é igual a mesma coisa de dizer, ó, pro cego, começa a ver e depois encontra Jesus. Não, lindo, vai para Jesus que Ele vai abrir o teu olho. Vai para Ele que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Você está entendendo? Então o Evangelho é: vem do jeitinho que você está. Cansado, oprimido, sobrecarregado, usando jequiti, não importa, meu lindo, é do jeito que você está. E agora o que acontece? Aí ele começa a obra. Aí você tem que se preparar, que você vai ficar difícil. O Evangelho muda a gente, irmão. Você andou de um jeito a vida toda, você vai começar a mudar. Você falou de um jeito a vida toda, você vai começar a mudar. Você andou com gente a vida toda, que vai chegar perto de você e vai dizer, coisa ruim. Você vai sentir: o Senhor abre os nossos olhos, e aqueles que pareciam que andavam serão como árvores na nossa frente. Mas é você que decide. Segunda pergunta é para você que já foi do time. Já viveu coisas incríveis com Jesus. Você já até viu e ficou cego de volta. Você até já saiu de Betsaida, mas voltou para lá. Só que hoje, de uma forma que eu não sei explicar, o Senhor pegou você e falou: vamos de novo, vamos testar de novo, vamos. Dessa vez você vai conseguir, vem. Dessa vez eu confio que você vai conseguir, vem. Aí você... Então agora é você que decide. Volta, bebê. É, só isso. Vou perguntar. No seco, podia ameaçar? Podia. Verdade. Mas daí não seria o Evangelho, porque o Evangelho diz que o amor lança fora todo medo. Não é pela condenação, é pela salvação que está em Cristo Jesus. É por aquilo que Ele tem para nós. Então, lindo, eu também não vou prometer. Só isso, para não ficar chato. Porque não é sobre o que Ele vai fazer, é sobre o que Ele já fez. É que o maior milagre que a gente pode viver é Jesus entrar na Betsaida da nossa história, pegar a gente pela mão e tirar a gente lá de dentro. Então, lindo, você decide, a gente ora, faz a maior festa que a Igreja dos Filhos já viu. Porque a Bíblia diz que quando tem um pecador que se arrepende na terra, há uma festa que começa no céu. Então eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim para uma dessas duas perguntas, você só vai levantar a mão. E tem que pagar alguma coisa? Capaz, de graça. Já foi pago na cruz do Calvário. O sangue já correu no madeiro. O preço já foi pago. A carta de dívida já está rasgada. É só você dizer: a carta que o Senhor rasgou era minha. E o Senhor vai dizer: era a sua mesmo. Eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, levante a mão. 1, 2, 3. Não, muita gente. Não, irmão, vocês entenderam errado. Eita, Joinville, povo muito rico, entendeu errado, não entendi. Alguém entendeu? Black Friday? Não, irmão, eu estou convidando você para morrer, não é para ver não. Claro, o Evangelho é isso. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você tem certeza, lindo?
Hoje começa no velório primeiro. Morre o velho homem para nascer aquilo que Deus tem sobre você. Morre o cidadão de Betsaida e nasce um cidadão livre para viver aquilo que Deus tem para a sua história. Ei, lindo! Tem certeza? Eu prefiro te desemocionar agora do que te encontrar amanhã na rua 15 de novembro. Nós somos do mesmo beco, né? Eu vou ver vocês de novo. Aí você assim, nossa, ainda estou cego, ainda não estou vendo. Irmão, eu quero que quando você me encontre na cidade, você diga: ei, lindo, aquele dia os meus olhos começaram a se abrir e eu estou vivendo no centro da vontade dEle. Então, vou perguntar de novo, você não vai levantar a mão, você fica de pé, só para fazer prova contra você. Se a sua decisão é a mesma, se você entende que o Senhor trouxe você para cá para hoje, para fazer você começar a ver, e essa decisão ela é genuína, você pode ficar de pé no 3. 1, 2, 3. Levante. Aleluia. Para não ficar chato, levanta todo mundo. Levanta todo mundo. Irmão, vamos mudar o nome do culto. Não é culto de domingo, é Encontro de Desviado 2024. É lindo. Jesus atraiu você para esse lugar. Foi para você. Aleluia. Se tiver alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, você vai pegar ele agora. Você vai dar um beijo nesse ex-cego que está perto de você. Dá um abraço nele, dá um beijo nele. Diz: essa é a melhor decisão da sua vida. Isso. Dá um beijo nele, um abraço. Pode subir, banda, vem, banda. Vamos. Que delícia, como é bom, né? Nossa cidade é top, né, irmão? Tem que respeitar. Jesus está aqui, hein? Jesus é de Joinville, Santa Catarina. Com os olhos fechados, você que tomou uma decisão vai orar comigo. Uma oração, palavra após palavra. E no amém, você pode gritar o mais alto que você puder e fazer festa. Porque tem uma festa no céu acontecendo por causa de Joinville hoje, minha linda. É maravilhoso, é lindo, amém? Então, só quem está tomando a decisão, diga com a sua boquinha, diga com os seus lábios, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo dos meus pecados. Apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Diga: eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Diga bem forte: em nome de Jesus.